Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Feliz mais uma vez por estar aqui com vocês, para junto compartilharmos esse momento tão maravilhoso, meditando na Palavra de Deus, orando a Deus em favor da vida de todos nós. Meus queridos, eu sou o presbítero Sideval. Nós estamos aqui hoje para meditar na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 9 e 10, que diz assim: Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meus queridos, nós vamos falar hoje sobre murmuração. Nós vamos entender o que é a murmuração, nós vamos ver as consequências da murmuração, os efeitos da murmuração, e eu tenho certeza que a partir de hoje, se você tinha essa prática chamada murmuração, você vai tirar ela da sua vida, porque não faz bem nenhum para o ser humano murmurar. Pelo contrário, isso é ruim e isso é abominável por Deus. Deus não valoriza a murmuração, pelo contrário, Deus abomina a murmuração. Então hoje nós vamos dissertar sobre isso. Bom, meus queridos, eu quero começar dizendo uma coisa importante. Tem gente que vê dificuldade em tudo e é negativa em todas as circunstâncias. E muitas vezes, para se justificar, a pessoa diz assim: eu sou realista. E aí, por conta de ser realista, fala o que quer, diz o que quer e termina cometendo esse pecado que é abominável diante de Deus, chamado de murmuração. Mas afinal de contas, o que é murmuração? Murmurar, meus amados, nada mais é do que sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo. Significa também queixar-se, lamentar-se. Ou seja, amados, o murmurador é aquela pessoa que vive reclamando o tempo inteiro. Agora, por que murmurar? É um comportamento frequentemente condenado na Bíblia. Isso acontece, amados, porque geralmente a murmuração ela está relacionada com descontentamento. A pessoa fica insatisfeita, se queixa, se lamenta, né? Geralmente a murmuração expressa um sentimento de desacordo, muitas vezes de oposição, de ira, pode provocar até uma rebelião. Contudo, meus amados, o problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente Deus é o alvo da murmuração. Quando a gente se queixa, quando a gente lamenta, quando a gente reclama, a gente de certa forma está atribuindo esse lamento, essa reclamação a Deus. Se a gente está descontente, se a gente está queixoso, se a gente está insatisfeito, a gente sempre está atribuindo a Deus a culpa. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Porque Deus é quem nos dá força, quem nos dá coragem. Deus é quem nos ama como Pai que Ele é. Então, quando nós estamos nos queixando a Deus. Porque Ele é o nosso Pai. Nós sabemos que Deus cuida de nós. Nós temos a convicção, a certeza de que Deus está do nosso lado, que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E muitas vezes determinadas situações acontecem em nossas vidas, Deus tentando melhorar em nós o nosso comportamento, melhorar em nós o nosso caráter, a nossa estrutura. É Deus querendo trabalhar em nossas vidas, é Deus nos experimentando, é Deus nos amassando como barros que somos para sermos vasos preciosos nas mãos dele. E muitas vezes nós não entendemos isso. Na Bíblia, meus amados, nós temos vários casos de murmuração, vários exemplos. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles frequentemente murmuravam contra Deus. Esse comportamento dos israelitas demonstrava uma grande desconsideração pela provisão de Deus e até mesmo refletia uma falta de confiança nas promessas e no cuidado do Senhor. Por quê?
porque Deus tinha prometido tirar o povo da terra do Egito, que estava sendo escravizado por Faraó, o povo de Israel, que era o povo de Deus. Deus prometeu tirar esse povo da terra do Egito e levá-los até uma terra que manava leite e mel, que era a terra de Canaã, a terra prometida, onde eles estariam livres da escravidão, onde eles estariam felizes para sempre. Mas o que acontece? Nessa trajetória, quando Moisés tira o povo do Egito, eles tinham que passar por um deserto para poder chegar até Canaã. E nessa trajetória pelo deserto não foi uma trajetória fácil, porque no deserto tem calor insuportável, no deserto tem frio insuportável, no deserto muitas vezes faltava comida, muitas vezes faltava água. Só que nesse percurso, nessa trajetória, Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Mas o que acontecia? Hoje Deus fazia cair alimento do céu, literalmente, fazia cair o maná do céu, a carne, para eles se alimentarem. Eles se alimentavam, ficavam completamente felizes, satisfeitos, agradecidos a Deus, mas no outro dia, quando chegava próximo à hora da refeição, e muitas vezes não acontecia naquele horário esperado, de cair o maná do céu, de Deus providenciar comida, de Deus providenciar água, automaticamente eles começavam a murmurar, eles começavam a lamentar, e eles se colocavam contra Moisés. E quando eles se colocavam contra Moisés, quando eles lamentavam, murmuravam, se queixavam contra Moisés, eles estavam se queixando contra Deus. Eles diziam: aí Moisés, cadê Moisés? Você não falou que Deus ia providenciar comida? Você tirou a gente do Egito para a gente agora morrer aqui de fome. Não vai ter nem sepulcro aqui, não vai ter nem cemitério para a gente se enterrar. Como é que pode uma coisa dessa, Moisés? E eles começavam a se queixar, começavam a lamentar, começavam a murmurar. E isso desagradava a Deus. E Deus ficou tão triste, Deus ficou tão chateado com esse povo, que para Deus isso estava sendo insuportável. E Deus pensou até em destruir esse povo por conta da murmuração. Agora, meus amados, trazendo para os nossos dias, os dias atuais, será que nós não estamos cometendo esse mesmo pecado na nossa caminhada? Quantas vezes a gente murmura, a gente lamenta por tão pouca coisa, às vezes por uma coisa tão simples que falta na nossa vida, né, que no outro dia é suprido, ou que no outro mês é suprido, ou que dentro de pouco tempo nós temos o suprimento, mas a gente tem a mania de reclamar por tudo. Reclama porque não tem isso, reclama porque não tem aquilo. Tudo nós reclamamos, tudo nós murmuramos. E tem coisas, amados, que ao invés de murmurar, nós deveríamos agradecer. Tem situações que nós enfrentamos em nossas vidas, sejam elas difíceis ou não, né? Tem circunstâncias que são muito difíceis na nossa vida, mas quando estivermos atravessando essa circunstância, ao invés de lamentar, ao invés de se queixar, nós devemos agradecer, porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: ó, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Todas, até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, contribuem para o nosso bem, porque nos proporciona crescimento, nos proporciona amadurecimento, nos traz experiências boas para aplicarmos em nossas vidas. Então, meus queridos, mesmo depois de Deus ter tirado milagrosamente os israelitas do Egito e ter manifestado o seu poder diante deles, ainda assim, aquele povo murmurava contra Deus. E infelizmente, amados, muitas vezes a murmuração é um comportamento nosso que caracteriza a nossa incredulidade diante das promessas que Deus tem para nossas vidas. Porque para cada um de nós Deus tem uma promessa, para cada um de nós Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo na vida de cada um de nós. Então, quando nós murmuramos, quando nós lamentamos, nós estamos sendo incrédulos, nós não estamos acreditando naquilo que Deus tem para a nossa vida de bom, naquilo que Deus tem preparado para nós. Deus só tem coisas boas para os seus filhos. Então, meus queridos, as Escrituras Sagradas condenam claramente a murmuração. Você sabe o que isso significa? Significa que ela jamais
deve ser um comportamento que caracteriza aquele que é verdadeiramente cristão. Murmurar é algo muito perigoso e isso não pode fazer parte de nossas vidas. Ao invés de murmurar, vamos abrir a boca para agradecer, independente da situação, independente da circunstância, independente do problema. Em vez de murmurar, louve a Deus. Em vez de murmurar, agradeça a Deus. Você verá que isso vai passar. Você verá que essa situação vai passar e você não vai nem perceber, não vai nem sentir que essa situação desagradável passou. Quando você abre a boca e agradece a Deus, independente de estar doente, independente de estar fraco, independente do que perdeu, independente de estar desempregado, independente de qualquer situação, ao invés de lamentar, ao invés de se queixar, abra sua boca e diga a Deus, muito obrigado, porque eu ainda estou vivo. E para o vivo existe esperança. O vivo ainda pode se arrepender, o vivo ainda pode viver, o vivo ainda tem esperança, o vivo ainda tem alegria, ainda tem a possibilidade de vislumbrar um futuro brilhante. Então abra sua boca em qualquer situação e diga a Deus, muito obrigado, porque eu estou vivo. Muito obrigado porque eu estou respirando o oxigênio que o Senhor me deu. E isso é tudo para eu recomeçar. Isso é tudo para eu continuar lutando, para eu continuar guerreando, para eu continuar pelejando. E eu tenho certeza, amados, que você vai enxergar tudo de forma diferente. Não permita que o pessimismo, que o negativismo, não permita que essas coisas terríveis embaraçem a sua vida, mas permita que o positivismo, permita que a crença na palavra de Deus, que o crédito na palavra de Deus, naquilo que Deus falou, seja a bússola para guiar a sua vida. Não é à toa, meus queridos, que o sábio Salomão diz assim em Provérbios 21:23, o que guarda a sua boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. No livro de 1 Samuel, amados, a murmuração está na lista dos piores pecados. É comparado ao pecado de feitiçaria. Você vê quão terrível é a murmuração. E sabe o que aconteceu quando Deus tirou o povo do Egito e levou até a terra prometida? Deus não permitiu que os pessimistas e os murmuradores entrassem na terra prometida. Deus não permitiu. Os únicos que entraram foram Josué e Caleb. Você sabe por quê? Porque quando Moisés mandou que eles fossem averiguar a terra de Canaã, os únicos que voltaram com um relatório positivo acerca de Canaã foi Josué e Caleb. Eles disseram, a terra é boa, realmente a terra mana leite e mel. Os outros 10 voltaram murmurando, lamentando, dizendo, Josué, não tem condição nenhuma de entrar naquela terra. A terra é complicada, tem muitos gigantes. Eles só viram o lado negativo, só viram as dificuldades, só viram as barreiras. E tem gente que é assim, só vê o lado negativo, só vê as dificuldades, só vê as barreiras, só vê as lutas, não consegue vislumbrar a vitória, não consegue vislumbrar a bênção. Deus está colocando na sua frente as bênçãos, as vitórias, e essa pessoa não consegue vislumbrar, não consegue enxergar. Por quê? Porque está com a boca cheia de murmuração, de lamentação, de queixa, só vislumbra o negativo. Então não permita que isso aconteça na sua vida, porque Deus abomina a murmuração. Então, meus queridos, não devemos murmurar. Por quê? Porque a murmuração não resolve o problema. Segundo, a murmuração sempre é contra Deus. Coloque isso na sua mente. Terceiro, não devemos murmurar porque fomos chamados para bendizer e não para maldizer. Quarto, a murmuração demonstra nossa falta de visão, pois ela é fruto da inveja. Quinto, a murmuração manifesta nossa ingratidão diante de Deus, amados. Sexto, a murmuração revela nossa falta de fé e confiança em Deus, falta de confiança naquilo que Deus projetou para a vida da gente.
E por último, amados, não devemos murmurar, porque a murmuração é um pecado grave contra Deus. Então, meus amados, vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Não vamos nos permitir ser perecido pelo destruidor, porque a vontade de Deus é que nós vivamos, a vontade de Deus é que nós sejamos felizes, que nós sejamos pessoas realizadas, pessoas cheias da graça de Deus, cheias da bondade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que a partir de hoje, se você lamentava, se você se queixava, se você murmurava, não permita mais que essas palavras penetrem na sua boca. Que da sua boca possa sair palavras de gratidão a Deus, palavras de louvor a Deus, palavras positivas, palavras que vão agradar o coração de Deus. Meus queridos, nós vamos orar agora a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida dos seus familiares e por todos. Bendito Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Pai, nós te damos graças, meu Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor, pelo ar que respiramos, pela saúde que gozamos, pelos livramentos que o Senhor nos deu neste dia, Pai. Muitas vezes, Senhor amado, livramentos que nós nem conseguimos enxergar, mas a Tua palavra diz, Senhor, que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Está escrito na Tua palavra, Senhor, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Está escrito também, Senhor amado, que nenhum mal nos sobrevirá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos Teus anjos para nos protegerem em todos os nossos caminhos. Por isso, Senhor, te agradecemos por tudo isto, meu Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, por tudo aquilo que fizemos neste dia que não te agradou. Senhor, queremos te pedir, meu Pai, perdão também por alguma palavra de murmuração, de lamentação que saiu da nossa boca, Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus amado, que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, possam, meu Deus, a partir de hoje, Senhor, tomar a decisão firme de não mais murmurar, não mais se queixar, não mais lamentar diante de Ti, Senhor. Pai, que cada um, meu Deus, abra a sua boca a partir de hoje simplesmente para agradecer, que nós possamos ser mais gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, pois o Senhor tem sido um Pai amoroso e bondoso. Pai, eu te peço que o Senhor dê saúde àqueles que estão doentes, Pai. Que o Senhor, meu Deus amado, traga paz aos corações, Senhor, aqueles que estão ansiosos, preocupados, aflitos, desesperados, Senhor. Traz paz, meu Deus, a este coração, Senhor. Renova as forças dessa pessoa que está fraca, Senhor, que está desanimada, que está triste, Senhor. Muitos, meu Deus, chegando até, meu Deus, a depressão. Senhor, renova as forças desta pessoa, restaura a vida dessa pessoa. Oh, Pai querido, estende a Tua mão, Senhor, sobre este lar agora, sobre essa família, Pai, que está passando por uma situação difícil, meu Pai, um desequilíbrio muito grande, Pai, um desentendimento muito grande, Senhor. Deus, entra com providência nesse lar agora, Pai. Estende a Tua mão sobre este lar agora, Senhor, e realiza o milagre, Pai, que ninguém pode realizar, Senhor. Deus Todo-Poderoso, faz aquilo, meu Pai, que o homem não pode fazer, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente. Só o Senhor tem esses atributos. Por isso, meu Pai, nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Se você está pela primeira vez aqui passando pelo canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e aí você vai ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Nós postamos 3 a 4 vídeos por semana e eu tenho certeza que só fará bem a sua alma. Eu tenho certeza que trará transformações para a sua vida.
Eu quero pedir também às pessoas que já nos acompanham para continuar compartilhando. Não deixe de dar o seu like aí, né, ao terminar de assistir o vídeo. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um abraço.